Olha, torcedor São Paulino, a gente já viu muita coisa nesse clube. Já viu título, já viu rebaixamento bater na porta, já viu o time virar saco de pancada, já viu ressurreição. Mas ver o Igor Vinícius indo embora assim, sem cerimônia, sem despedida à altura, sem nenhum agradecimento decente da diretoria, isso dói. Dói porque, querendo ou não, ele estava aí. Sempre ali. Sempre pronto, mesmo quando ninguém mais estava. A gente pode discutir 1000 vezes se ele era o melhor lateral do Brasil. Não era. Isso é óbvio. Mas ele carregava uma coisa que hoje é rara demais: comprometimento. Quantas vezes ele entrou em campo quebrado? Quantas vezes se matou em dividida? Quantas vezes aguentou críticas que outros não aguentariam e mesmo assim voltou no jogo seguinte com o mesmo gás? Tem jogador que passa anos no clube e não deixa nenhuma lembrança. O Igor Vinícius, pelo menos, deixa uma história. Uma história de luta, de esforço, de resistência. Ele não tinha drible refinado, não era o dono da bola parada, mas era o cara que se colocava à disposição. Que corria. Que dava a cara. E aí, de uma hora para outra, liberam o cara. Ah, ele tinha contrato até dezembro, dizem. Ah, o Santos quis e ele quis sair. Mas ninguém fala que o cara ficou meses sendo preterido. Que perdeu espaço sem explicação. Que não teve uma conversa franca da diretoria. Que foi tratado como descartável. O São Paulo virou isso, né? Um clube que trata como descartável quem se doa. E depois reclama que não tem identidade, que não tem alma, que os jogadores não vestem a camisa. Como é que vai vestir, gente? Se quem veste é chutado sem nenhum post de agradecimento decente. E o que dizer da torcida? Parte já estava pegando no pé do Igor fazia tempo. Parte já achava que ele era o problema. Mas a real é que o problema tá muito além. O problema tá numa gestão que desmonta o elenco sem critério. Tá numa estrutura que premia quem faz corpo mole e castiga quem se entrega. Cara, é revoltante. Porque o Igor Vinícius pode não ser craque, mas era um soldado. Era um daqueles jogadores que você olha e sabe, vai dar o sangue. E a gente precisa disso. Ainda mais em tempos de elenco acomodado, de jogador que some quando o jogo aperta. E agora ele vai pro Santos. Vai reforçar um rival. Vai, provavelmente, jogar bem lá. Vai calar a boca de quem hoje comemora sua saída. Porque, sim, tem gente que tá batendo palma. E eu pergunto, vai bater palma pra quem agora? Vai comemorar o quê? A lateral já tá resolvida, é. A verdade é que o São Paulo vive se sabotando. Vive tomando decisão errada. Vive se desfazendo de quem ainda tem algo para dar e trazendo promessas vazias ou medalhões em fim de carreira. A gente já viu esse filme antes. E o final nunca é feliz. Não me venha com papo de foi uma decisão técnica. Técnica de quem? De qual comissão? De qual planejamento? Porque se tem uma coisa que esse clube não tem há anos é planejamento. Tudo é no susto, na emergência, no improviso. A saída do Igor escancara isso. Escancara que não há direção. Que o São Paulo segue perdido. Que cada mudança é mais um sintoma de um clube que não sabe mais para onde vai. E que esqueceu como se trata quem é da casa. E, sim, o Igor era da casa. Chegou jovem. Cresceu no clube. Viveu os bons e os maus momentos. E agora é mandado embora como se fosse um qualquer. Como se não tivesse história. Como se não tivesse suado por esse escudo. A memória do torcedor é curta, dizem. Mas a nossa, de verdade, não deveria ser. Porque cada vez que a gente aceita esse tipo de decisão calado, a gente permite que repitam. Que descartem o próximo. Que joguem fora o pouco de alma que ainda resta. Quantas vezes vimos ídolos saírem pela porta dos fundos? Quantas vezes o São Paulo jogou no lixo relações construídas com suor? É uma constante. E continua acontecendo. Com a anuência de quem deveria proteger o clube. Não tô dizendo que o Igor era insubstituível. Não era. Mas merecia respeito. Merecia consideração. Merecia uma despedida digna. Merecia ser tratado como parte do clube, e não como um número. Mas respeito é palavra em extinção no Morumbi. Respeito pela história, pela camisa, pelos jogadores. Tudo virou cifra. Tudo virou ativo. Tudo virou negócio. E aí se perde o essencial, o sentimento, a conexão, a paixão. E o torcedor fica olhando, impotente. Fica sentindo. Porque, no fim, a gente é o único elo que não se rompe. A gente é quem continua.
mesmo quando tudo em volta desmorona. Vai, Igor. Vai para tua nova jornada. Vai mostrar o teu valor em outro lugar. Porque aqui, infelizmente, não sabem mais reconhecer quem se entrega. Não sabem mais valorizar quem dá o máximo. Tomara que você jogue muito. Tomara que calhe a boca de todo mundo que te desdenhou. Porque você merece. Porque você foi guerreiro. Porque você fez mais do que muito medalhão caro que passou por aqui sem suar. E tomara que, um dia, o São Paulo aprenda. Aprenda a tratar melhor quem é seu. Aprenda a reconhecer o esforço. Aprenda a ter memória. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vendo histórias como a tua se repetirem. E não adianta técnico novo, reforço caro, promessa da base. Enquanto o clube continuar sendo gerido sem alma, nada vai mudar. Vai ser sempre isso, ciclo de decepções. Hoje, o São Paulo perde mais do que um lateral. Perde um cara que estava disposto. Um cara que conhecia o clube. Um cara que aceitava bronca, mas não fugia do campo. E a gente fica aqui, torcedor, mais uma vez engolindo seco. Mais uma vez vendo a história se repetir. Mais uma vez vendo o clube que a gente ama virar as costas para quem se doa. Mas a gente segue. Porque é o que nos resta. Porque a camisa é maior. Porque a paixão não acaba. Mesmo que, às vezes, ela seja maltratada demais. Boa sorte, Igor. E obrigado. Porque, no fim, você foi um dos poucos que ainda respeitou essa camisa. Mesmo quando ela parou de te respeitar de volta. E que essa saída sirva de alerta. Para que o São Paulo pare de desperdiçar gente que ainda quer lutar. Porque sem lutador em campo, não tem vitória. E sem vitória, esse gigante vai continuar dormindo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que aconteceu. Um vídeo curto, mas poderoso, tem causado alvoroço entre os torcedores do São Paulo nas redes sociais nas últimas horas. Numa postagem misteriosa, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, deixou no ar uma mensagem que muitos interpretaram como um verdadeiro recado para o tricolor paulista. A torcida, é claro, foi a loucura. E o mais curioso, tudo isso vem justamente em um momento de reconstrução sob o comando de Hernan Crespo, que voltou ao Morumbi com a missão de devolver o clube ao protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano. Coincidência? Ou seria um sinal? A gravação em questão foi publicada nos stories do próprio Ronaldinho. Ele aparece ao lado de um conhecido jornalista esportivo argentino, sorrindo, e termina dizendo algo que mexeu com o coração do torcedor tricolor. Tamo junto, e quem sabe nos encontramos no Morumbi. A fala, por si só, já seria suficiente para despertar especulações. Mas o que ninguém esperava era a enxurrada de mensagens que ele passou a curtir logo depois, todas de torcedores são paulinos implorando por uma visita, uma parceria ou até mesmo uma participação especial no clube. Não há confirmação oficial de absolutamente nada. Nenhuma proposta, nenhum contrato, nenhuma ação publicitária. Mas o clima criado por Ronaldinho foi suficiente para incendiar a torcida. E em tempos de redes sociais, qualquer frase ambígua de uma lenda como ele é capaz de colocar uma torcida inteira em estado de euforia e especulação. Porque quando se trata do bruxo, tudo é possível. E o fato é que Ronaldinho sempre teve uma relação especial com o Morumbi. Mesmo nunca tendo jogado oficialmente pelo São Paulo, ele já se apresentou ali com a camisa da seleção, foi ovacionado por torcedores tricolores e, segundo relatos antigos, chegou a ter seu nome ventilado por dirigentes do clube no passado. O tricolor sempre foi um dos clubes que o respeitaram profundamente, mesmo nos tempos de rivalidade acirrada com o Grêmio. Agora, com Crespo de volta ao comando, e com São Paulo vivendo uma nova fase de reorganização e ambição, o cenário se torna ainda mais propício para o envolvimento de Ronaldinho com o clube. E não, ninguém aqui está dizendo que ele vai calçar chuteiras novamente. Mas o que está em jogo é muito maior do que isso. É simbólico. É emocional. É histórico. Imagine um Ronaldinho embaixador do São Paulo em eventos internacionais, ou participando de campanhas de marketing com jovens talentos da base. Imagine ele pisando no Morumbi em um pré-jogo importante, falando com os garotos no vestiário, com aquele sorriso e aquele jeito irreverente que só ele tem. Para o torcedor são paulino, isso não seria apenas emocionante. Seria mágico. E vale lembrar que Ronaldinho, nos últimos anos, tem mostrado mais disposição para se aproximar de clubes brasileiros, mesmo fora dos gramados. Ele já participou de amistosos, eventos beneficentes, gravações com outros ídolos, e em muitos desses momentos fez questão de citar sua admiração por grandes camisas do futebol nacional.
O São Paulo, claro, está entre elas. Nos bastidores, há quem diga que o próprio Crespo teria se animado com a possibilidade de contar com o apoio simbólico de Ronaldinho. Ainda que informal, ainda que como um padrinho motivacional em momentos decisivos. E se tem uma coisa que o técnico argentino sabe usar bem, é a motivação vinda de ídolos históricos. Na primeira passagem dele pelo São Paulo, era comum ver vídeos e mensagens inspiradoras nas concentrações. A diretoria, por sua vez, não confirma nenhum contato. Mas tampouco desmente. O presidente Júlio Casares, que tem apostado em modernização e inovação no marketing do clube, já mostrou que gosta de surpresas e de usar o peso da camisa tricolor em iniciativas midiáticas. Foi assim com a volta de Crespo, com contratações pontuais e com eventos para a torcida. E agora, parece que algo pode estar sendo preparado em silêncio. A torcida está em polvorosa. Nos grupos de WhatsApp, perfis no X, Twitter, TikTok e Instagram, é um vídeo atrás do outro discutindo o suposto recado de Ronaldinho. Os torcedores tentam decifrar a expressão do craque, sua entonação, seu sorriso. Tudo virou pista. E como não virar? Estamos falando de uma lenda do futebol mundial. O tipo de jogador que une gerações. O que mais chama atenção nessa história toda é o momento. Ronaldinho poderia ter dito isso a qualquer momento do ano. Mas ele resolveu soltar essa frase justamente agora, com Crespo reacendendo a chama da esperança no coração da torcida. O Morumbi voltando a pulsar. O São Paulo se reerguendo. É como se tudo estivesse se encaixando num roteiro. Hernan Crespo, inclusive, já mencionou publicamente sua admiração por Ronaldinho Gaúcho. Em uma entrevista antiga, o técnico argentino declarou que Ronaldinho era um dos jogadores mais inteligentes e imprevisíveis com quem já atuou ou enfrentou. Segundo Crespo, Ronaldinho fazia o impossível parecer rotina. Essa frase, agora, circula de novo nas redes sociais com um novo peso. E se tem uma coisa que Ronaldinho sabe fazer bem é isso, aparecer na hora certa. Ele tem o dom de deixar o público em dúvida, de soltar frases soltas que inflamam as esperanças. E para o torcedor são paulino, que vive entre altos e baixos há tantos anos, essa fagulha é tudo o que se precisa para reacender a paixão. Muitos acreditam que essa movimentação pode estar ligada a algum projeto de documentário, série ou ação promocional envolvendo o clube. Outros acham que pode ser uma parceria com alguma marca ligada ao São Paulo. E há quem sonhe mais alto. Será que o São Paulo está preparando um evento especial, com lendas do futebol, e Ronaldinho será o convidado de honra? Nada disso pode ser confirmado ainda, mas o torcedor tricolor já está agindo como se fosse verdade. E talvez esse seja o maior poder do futebol, transformar uma frase de poucos segundos em um furacão de sentimentos, possibilidades e paixão. O que Ronaldinho fez foi, no mínimo, genial. Desde que a fala viralizou, páginas dedicadas ao São Paulo vêm resgatando momentos do bruxo no Morumbi. Vídeos antigos, registros dele sorrindo no estádio, entrevistas nas quais elogia a torcida tricolor. Tudo está sendo revisitado. É como se a torcida tivesse encontrado uma nova centelha para sonhar. E esse sonho, convenhamos, é totalmente possível dentro do futebol moderno. Os clubes hoje não precisam necessariamente contratar um jogador para tê-lo como parte da identidade do time. A imagem de Ronaldinho, seu carisma, sua história, podem ser parte de uma campanha inspiradora. Imagina só ele participando do lançamento da nova camisa, ou entrando em campo no intervalo de um clássico, com o estádio lotado. A torcida, que ama ídolos, que vive de memória e emoção, abraçaria isso com todas as forças. Se for apenas um gesto simbólico, já será gigante. Mas se for algo mais, algo que envolva o coração do Ronaldinho com a camisa tricolor, aí estaremos diante de algo histórico. Algo que ficará para sempre na memória coletiva do torcedor são paulino. Crespo, que conhece o poder da motivação emocional, certamente entenderia o impacto de uma figura como Ronaldinho junto aos jovens do elenco. Ele sabe que, às vezes, uma palavra de um ídolo vale mais do que 1000 táticas. A base do São Paulo, sempre forte, poderia se beneficiar imensamente da presença simbólica de um dos maiores jogadores que o futebol já viu. Ronaldinho sempre gostou de incentivar garotos, de ensinar dribles, de compartilhar risadas e histórias. E o torcedor, que ainda guarda na memória os tempos de glória do tricolor, vê nesse gesto um sinal de que algo novo, ou talvez algo lendário, pode estar prestes a acontecer. Porque, convenhamos, um clube como São Paulo precisa de ídolos por perto. Precisa de figuras que representem a grandiosidade de sua história. E Ronaldinho, mesmo com sua trajetória ligada a outros clubes, sempre foi uma figura de respeito universal. Um ídolo que transcende rivalidades. Um nome que é sinônimo de magia,
alegria e amor pelo futebol. A verdade é que o Morumbi merece ser palco de encontros históricos. E se Ronaldinho quiser fazer parte disso, ainda que por alguns minutos, o estádio vai tremer como nos velhos tempos. A arquibancada vai cantar mais alto. E o coração do torcedor vai bater mais forte. Que seja só um boato. Que seja só um recado solto. Mas que esse recado vire combustível para dias melhores. Porque o São Paulo é isso: paixão, loucura, entrega. E agora, também, um pouco de magia vinda do bruxo. Ronaldinho mandou o recado. A torcida ouviu. E agora, o tricolor espera. Espera por algo grande. Espera por algo que só o futebol é capaz de entregar. E com Crespo no comando e o Morumbi pulsando de esperança, quem duvida que o impossível pode acontecer? No São Paulo, a fé sempre foi parte do jogo. E agora, com o sorriso de Ronaldinho no ar, a magia parece estar voltando. Porque quando o bruxo fala, o mundo do futebol para ouvir. E o São Paulo sonha. Sonha alto. Como tem que ser. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.